Esse corte é um oferecimento de BetSul, sua bet de norte a sul. 100% regulamentada, segura. Apostar é só apontar o celular pro QR Code ou clicar no link da descrição. No domingo, teve o jogo Bahia e Palmeiras. Isso. Um jogo que valia a liderança do campeonato. E o jogo realmente fez jus ao que valia o campeonato, porque foi um ótimo jogo. E, inclusive, eu tinha acabado de assistir Vitória e Chapecoense, depois assisti esse jogo. Eu achei Parecia... parecido, assim. parecia... Foi um colírio, né? Parecia um outro esporte, né? Mas realmente foi um jogo muito bom, que por um fato, né? Por um acontecimento, um acontecimento que fez com que o resultado fosse diferente do que a maioria esperava. Eu queria que Matheus Barbaço falasse um pouco sobre o jogo. Boa. Cara, a expectativa do torcedor do Bahia estava muito grande, né? Porque o torcedor do Bahia viu o time voltar a mostrar aquela essência na Fonte Nova que o próprio torcedor desconfiava. Tivemos um clássico Bavi com um pênalti perdido, com tempos distintos. Tivemos outro jogo contra o Fluminense que foi um jogo de muita trocação. E ainda não havia tido outra mostragem antes disso que pudesse realmente atestar o nível de desempenho do Bahia na Fonte Nova. Teve jogo contra o O'Higgins, teve jogo com o Barcelona de Ilhéus. E aí vem os jogos contra Bragantino e Atlético Paranaense, meio que traz de volta a autoestima do torcedor dentro da sua casa. O torcedor do Bahia parou e falou, pô, a cavalaria voltou a ser utilizada, Estamos voltando. né? Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, um time construtor, dominante. Mostrou aquilo que o torcedor queria ver de maneira geral. Com exceção do jogo do Remo, era o time que fora de casa competia, forte, sólido, era difícil de fazer gol no Bahia, e o Bahia geralmente era eficaz e conseguia definir a partida. Não à toa ganhou 3 seguidas assim fora de casa, e era o time dentro de casa dominante. Então a mensagem foi passada. Temos um Bahia próximo do equilíbrio que a gente tanto almeja, que a gente tanto deseja, e que Rogério tem batalhado aparentemente no dia a dia para poder colocar em campo. E aí o Bahia é dominante contra o Palmeiras. Eu cheguei a comentar com amigos meus, assim, o legal desse processo da gente estar elevando o patamar. A gente estava aqui, subiu para esse patamar e agora a gente quer chegar aqui. Mas já nesse patamar, indo para o último, a gente teve um processo muito legal de reconquista da autoestima. O torcedor do Bahia vai para Fonte Nova, sabendo que vai pegar um time tecnicamente superior ao seu, como é o caso do Palmeiras, que tem John Arias, Vitor Roque, Flaco Lopes e companhia limitada. E o Bahia vai dominar esse time. Isso vai além do resultado. A gente quer que venha o resultado e o ponto final é o resultado e tem que vir o resultado para poder consolidar isso. Mas essa autoestima foi reconquistada pelo torcedor já. A gente quer o passo a mais, mas essa autoestima foi reconquistada. E o Bahia fez isso. O Bahia foi dominante contra o Palmeiras. Vamos lá, 35, 40 minutos do primeiro tempo, 35, 40 minutos do segundo tempo, só deu Bahia. O Bahia dominou a partida. Porém, eu acho que todo torcedor entendia que um empate em um cenário como este, contra um adversário que é letal, Tinha valor, que né? tem caras que decidem a qualquer momento, como foi o caso de John Arias com um gol absurdo. Golaço. É ok. O empate ia fazer com que o Bahia saísse de campo aplaudido pelo esforço, pela luta, pela postura e porque era um embate de dois times brigando pelo topo. A forma como o jogo termina é o que dói e machuca, porque traz novamente aquela sensação de impotência que, sobretudo na nossa casa, a gente não quer ter. E aí vem o ponto seguinte, eu deixo para Baraúna falar. Ok. E aí, Baraúna? Assim, Brenner é o analista, né? Então ele é responsável por analisar dados que às vezes a gente comentando vai passar talvez despercebido ou não vai detalhar tanto quanto o cara que faz a análise de desempenho de uma partida. Mas assim, analisando o Bahia, eu concordo em tudo que Barbaço falou e ainda trago o elemento mais interessante, que é o Bahia voltou a ter volume e produção ofensiva que ele, em alguns jogos e momentos desta temporada, ele tinha abandonado. Em jogos muito difíceis, o Bahia tinha tido 10 chances, 12 chances, 14. O Bahia voltou a ter um número muito grande de oportunidades. Contra o Atlético Paranaense chegou a mais de 22. Né? Contra o Bragantino já tinha sido um número a mais de 20. Contra o Palmeiras são 19 oportunidades. Então é um número alto para um nível de enfrentamento que foi o jogo. O Bahia não pegou o time de Zé Gotinha, ou de Birimbau, de Kijing. Ele pegou o Palmeiras, pô, líder do Campeonato Brasileiro, que em um dado momento da partida teve apenas 34% de posse de bola. Só.
Você não vai imaginar o Palmeiras com 34% de posse de bola em lugar nenhum. Ele, em muitos jogos fora de casa, quando o adversário permite, acaba ele tendo maior posse de bola do que o adversário. Acaba ele tendo maior número de finalizações e de ações ofensivas do que o adversário. E o Bahia não. O Bahia teve um momento do primeiro e do segundo tempo, que o Bahia encaixota o Palmeiras, que o Palmeiras não consegue passar do meio de campo para gerar perigo pro Léo Vieira. Qual a defesa que você lembra, assim, a rigor do Léo Vieira? Tirando a do primeiro tempo, o gol. Não tem grandes defesas. Ok? Ok. Então, foi um Bahia que se impôs. Com oferecimento de Betsul, você acabou de assistir um corte do Zona Mista. Exatamente, meus amigos. Toda terça-feira, às 20 horas, estamos ao vivo aqui no YouTube. Você pode acompanhar o próximo convidado lá no Instagram, @Insta do Zona.